Economia, por Gilson Schwartz. Professor, por que a preocupação com a comunicação digital? Sem comunicação, e principalmente sem comunicação digital decente, não há democracia que aguente. É preciso definitivamente organizar os setores interessados em educação, cultura e cidadania, não só por democracia, não só como resistência ao que a gente está observando, sobretudo no Brasil, em termos de violação de direitos sociais e de violação do próprio espaço público. É preciso, de fato, transformar a internet num serviço público. E é esse o chamado, é essa a advertência, o alerta de um livro que acaba de sair. E é um manifesto, editado pelo Christian Fuchs e pelo Klaus Unterberger. Esse livro apresenta um manifesto pela mídia pública e pelo serviço público, né, como uma condição para a democracia. Simplesmente a internet e o cenário da mídia está completamente quebrado. Isso foi observado nos últimos dias de forma dramática e agora nós estamos numa armadilha. O fato é que as plataformas comerciais da internet são um perigo para a democracia, colocam a democracia em risco, e é isso que o manifesto vem sublinhar, e é um alerta em que se percebe esse cenário criado basicamente para vigiar, para propaganda, para fake news, para falas de ódio, teorias de conspiração e até o que já se fala de política dos algoritmos. Professor, o que deveria ser feito com as plataformas de internet? Essas plataformas da internet têm que ser urgentemente reguladas e regulamentadas. E quem diz que isso é que é violar ou ameaçar a liberdade de expressão está completamente enganado. Nós estamos vendo aí um presidente da República colocando um país inteiro à mercê do seu discurso de ódio e das suas intenções golpistas por uma razão muito simples, muito óbvia. O Supremo Tribunal Federal foi atrás do gabinete do ódio, foi atrás da família do presidente, foi atrás desses interesses, inclusive interesses econômicos, que sabotam a democracia e que promovem, inclusive, manifestações completamente artificiais e que a própria mídia não explicita, não torna claro quais são. Então as plataformas da internet, elas estão prejudicando os cidadãos, os usuários, a vida cotidiana e a sociedade. A democracia e a democracia digital exigem uma mídia como serviço público. Há um discurso de ódio a tudo que é público, a tudo que é compartilhado, a tudo que é comum. A privatização chegou com tudo nas comunicações e a privatização geral pressupõe também essa privatização da mídia, das comunicações e da própria internet. É preciso que as plataformas sejam operadas colocando em questão essa privatização e abrindo oportunidades, aí sim, para o debate público, para a participação e o avanço da própria coesão social. Esse é o conteúdo desse manifesto publicado, né, resulta de um relatório, né, sobre privatização, essa destruição do cenário de democracia na área de comunicação que tem ocorrido ao longo dos últimos anos. O manifesto pode ser ainda assinado, é importantíssimo que professores, estudantes, especialmente profissionais da área de comunicação, se posicionem. O momento é urgente, o manifesto está online, é hora de resistir e avançar em direção a uma internet que seja de fato um serviço público e democrático. A gente volta daqui a 2 semanas comentando as tendências de política, economia e tecnologia no Brasil e no mundo. Eu, Simone Lemos, ouvi o professor Gilson Schwartz. Economia, por Gilson Schwartz. Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva. Professor Carlos Eduardo, durante a pandemia, a Newsweek publicou um conteúdo patrocinado por um produto que dizia de maneira falsa prevenir ou tratar a Covid-19. O que o senhor gostaria de destacar nesse caso? Que alguns veículos jornalísticos, nessa crise terrível que eles têm vivido há tanto tempo, têm facilitado um pouco demais, na minha opinião, a possibilidade de material que é patrocinado aparecer nesses veículos
de maneira um pouco confusa para o consumidor, que não fica realmente sabendo se aquilo é material jornalístico produzido pelo veículo ou se aquilo é um anúncio. O caso da Newsweek é um caso extremo, porque, como você disse, o produto que estava sendo supostamente noticiado, ele não só não cura a Covid-19, como ele induz a diversas doenças daqueles que o consomem. Mas não precisa chegar a esse ponto. Eu acredito que alguns veículos, inclusive no Brasil, têm feito uma certa confusão no que muitas pessoas chamam de branded content, ou brand content, como se falasse em inglês, ficasse mais desculpável o tipo de comportamento que eles têm adotado. No fundo, trata-se daquilo que, desde os primórdios do jornalismo contemporâneo, se chama de matéria paga, material publicitário, que antigamente, nos jornais, antigamente em meados do século XX, eles eram tarjados em preto, tinham um tipo de tipologia completamente diferente, claramente diferente da tipologia do jornalismo, e assim o leitor podia saber com clareza que aquilo não era uma reportagem, ou não era um artigo opinativo de um jornalista, mas sim era um material publicitário, era anúncio. Hoje em dia, a gente sabe que, porque os anúncios estão cada vez mais raros nos veículos jornalísticos em geral, já que toda a publicidade acabou sendo monopolizada pelas plataformas das redes sociais, os jornais e revistas têm feito com que diversas matérias apareçam de um modo que, às vezes, até para alguém experiente como eu, fica difícil distinguir se aquilo é jornalismo ou se aquilo é publicidade, se é material que está sendo pago. Isso não é contraproducente para o próprio jornalismo? É preciso deixar bem claro que não é jornalismo. E se há uma coisa de que o jornalismo não precisa, é ter a sua confiança ainda mais abalada por um consumidor que, depois de ter lido alguma coisa num veículo determinado, descobre que, na verdade, ele estava vendo um anúncio, estava lendo um anúncio, estava vendo um anúncio. Isso demole a confiabilidade do veículo. Isso faz com que a confiança do público diminua ainda mais. Portanto, eu acho que esse caso da Newsweek é um caso exemplar. E eu lembro que as redações nos veículos jornalísticos sempre tiveram o direito de dizer para o departamento publicitário: esse anúncio não pode ser publicado. Anúncio, não estou nem falando de matéria paga, nem estou falando desse tipo de coisa que a Newsweek fez. Estou falando de anúncio mesmo. Um anúncio que é ofensivo, um anúncio que é calunioso, um anúncio que pode provocar problemas para o jornal, a redação tinha, não sei se ainda tem, o direito de dizer não, esse anúncio não vai ser publicado. Porque, no fundo, quem publica, de fato, de alguma forma, é responsável pelo material que publicou. Então, eu acho que esse caso da Newsweek é um caso que leva a gente a pensar um pouco mais sobre essa história de conteúdo patrocinado. Alguns jornais até criam uma espécie de uma logomarca para conteúdos patrocinados, mas com frequência não deixa claro para o público que aquilo não é uma matéria jornalística, não é da redação, que aquilo é anúncio, aquilo é publicidade. E publicidade não é jornalismo. Confundir publicidade com jornalismo é apostar ainda mais no descrédito junto ao público para os veículos jornalísticos. O jornalista e professor Carlos Eduardo Lins da Silva, colunista da Rádio USP, conversou comigo, Márcia Blasques. Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva. Saúde e Meio Ambiente, por Paulo Saldiva. Bom dia, professor Saldiva. No Brasil, monitoramos a qualidade do ar de forma eficiente? Olá, Cinderela, olá, ouvintes da Rádio USP. É sempre um prazer estar com vocês e o privilégio de contar com um espaço tão privilegiado para discutir saúde e meio ambiente. Bom, eu me permito tomar liberdade
de divulgar um estudo recentemente publicado na revista Estudos Avançados, onde a pesquisadora Evangelina Wormitag faz um diagnóstico da distribuição espacial e da, transparência dos dados de qualidade do ar no Brasil. E o resultado não foi muito bom, como era de se esperar, né? A política ambiental no Brasil, ela, no termos de saúde e qualidade do ar, ainda engatinha em termos de monitoramento, tendo sido consolidada muito forte na região sul e sudeste, especialmente no estado de São Paulo, que possui uma rede de monitoramento ativa e funcionante, enquanto que nas regiões mais ao norte, centro-oeste e também no próprio região nordeste, o monitoramento de qualidade do ar é muito precário. Professor, qual a importância de monitorar o ar? A gente sempre considerou poluição do ar como uma coisa relacionada aos grandes centros urbanos do Sudeste, às grandes áreas de tráfego e também plantas industriais. Mas no atual cenário brasileiro, com o número de queimadas de florestas e até para próprias práticas de agricultura, seja ela por fenômenos naturais ou mesmo ações ilegais, ela se constitui hoje numa grande fonte de emissão de poluentes. Ou seja, onde nós temos uma grande emissão de poluentes, você não tem monitoramento. Só que de vez em quando isso chega até nós. Então a gente sabe que existe esse efeito, a gente enxerga nas regiões do Sudeste aonde tem as estações de monitoramento e mesmo as queimadas ocorrendo à distância, se percebe uma deterioração da qualidade do ar. Em outras palavras, nós temos uma parte substancial do Brasil, onde ocorre um fenômeno importante das emissões de poluentes locais e também de gás de efeito estufa, que não tem um monitoramento de qualidade do ar, impedindo de você estabelecer as suas relações e seus impactos sobre a saúde humana. E, ao mesmo tempo, quando existem esses dados, em muitas das estações das agências ambientais do Estado do Brasil, dos estados brasileiros, a transparência, a divulgação, o perfil público dessas informações, que é importante para a cidadania, para a proteção individual e para a elaboração de políticas públicas, ainda é deficiente. Bom, essa é uma parte da agência, é uma das partes da agenda ambiental do Brasil que não fecha, que não está fechando as pontas, que tem que ser preenchida com esforço, com dedicação e com boas práticas. Talvez esse estudo que está publicado nesse último número da revista de Estudos Avançados ajude a população a entender um pouco mais a magnitude desse problema. Agradeço profundamente a oportunidade e até a próxima semana. Um abração. Eu sou Cinderela Caldeira e conversei com o professor Paulo Saldiva para a Rádio USP. Saúde e Meio Ambiente, por Paulo Saldiva. Ouvir imagens com Gisele Beigelman. Professora, o que a senhora destaca na programação da 34ª Bienal? Leila, eu vou comentar uma das exposições que integram a rede de expansão da 34ª Bienal de São Paulo. Eu falo mais particularmente da exposição da Regina Silveira no MAC USP, a maior retrospectiva já feita sobre e da obra dessa artista fundamental da arte contemporânea brasileira. A mostra, ela reinaugura o anexo expositivo do MAC USP, que ficou fechado aí em função de uma reforma entre 2018 e 2019. E a reinauguração desse espaço com a Regina Silveira, de uma certa forma, reafirma o caráter de experimentação artística e radicalidade do MAC como museu universitário e público. Eu considero, todo mundo sabe que eu sou super fã da Regina Silveira, não sou a única, mas criticamente eu considero essa mostra obrigatória. É uma aula de tudo, de rigor estético,
de precisão técnica, de tecnologia, de posicionamento político e de uma beleza de tirar o fôlego. Todas as obras, são mais de 160, foram doadas pela artista ao MAC USP, e o que faz com que isso garanta uma coerência única para que nós possamos apreender a obra e preservá-la da rapinagem indiscriminada do mercado, que muitas vezes fragmenta os trabalhos. Por que o título Regina Silveira, Outros Paradoxos? O título da exposição, Leila, se refere a uma das obras da artista no acervo do MAC USP, que está na coleção, que é o Paradoxo do Santo, que foi incorporado aí ao museu ainda em 94. E é uma chave também de leitura do perfil inquieto da Regina Silveira e da sua atitude questionadora e frente à vida e à arte. Na exposição, o visitante vai encontrar não só essa obra, mas aí mais de 160, como eu já mencionei, mas os estudos dessas obras, os desenhos, os rascunhos, as maquetes e uma diversidade de formas e materiais que só vendo ao vivo. Para acabar, eu destaco ainda que essa exposição, ela tem a escala da magnitude do acervo do MAC e ela foi abrilhantada pela expografia impecável do Álvaro Razucchi, pela curadoria da Ana Gonçalves Magalhães e da Heloíse Costa, e é um sinal das transformações, da reocupação do lugar do MAC na cidade e no contexto da história da arte contemporânea no Brasil. Eu fico por aqui, um bom dia para você, uma ótima semana para nós e até a próxima. A professora Gisele Beigelman conversou comigo, Leila Kiyomura, para a Rádio USP. Ouvir imagens com Gisele Beigelman. Corpo em Movimento, por José Carlos Fará. A atividade e o exercício físico parecem ter um papel importantíssimo na reabilitação de pacientes pós-Covid. Um artigo publicado no Jornal Brasileiro de Pneumologia defende essa tese. Porém, os pesquisadores reforçam que, considerando as manifestações sistêmicas dessa doença, cada paciente, antes de começar a se exercitar, deve ser avaliado por uma equipe médica multidisciplinar para a liberação do trabalho de reabilitação. Olá, ouvintes! Com o avanço nas pesquisas sobre Covid-19, aumenta o conhecimento sobre a doença e traz à luz novas abordagens e tratamentos. Já abordamos em coluna anterior a importância da liberação do médico para a volta à prática da atividade física pós-Covid. São muitas as publicações, não só em revistas científicas, mas também em meios de comunicação da imprensa, sobre as sequelas deixadas em pacientes graves e moderados atingidos por essa doença. Segundo o Jornal Brasileiro de Pneumologia, a pandemia de Covid-19 tem gerado um cenário complexo para a saúde mundial, com diferentes tipos de complicações e graus de comprometimento funcional em milhões de indivíduos que se recuperam da doença. Mesmo que as sequelas sejam mais comuns em pacientes que desenvolveram a forma grave, há indivíduos com doença moderada e que não necessitaram de hospitalização que também podem ter algum grau de comprometimento funcional.
O artigo alerta ainda que o comprometimento funcional pós-Covid-19 pode prejudicar a capacidade de realizar atividades da vida diária e a funcionalidade, alterar o desempenho profissional e dificultar a interação social. Ainda, os indivíduos podem se tornar mais sedentários, aumentando o risco de comorbidades. Por isso, mais importante, as pessoas que foram acometidas pela Covid, seja de forma moderada e ou grave, podem passar e devem passar por avaliação médica antes de voltar ou iniciar a prática de qualquer atividade física. Segundo essas pesquisas, as sequelas vão desde o comprometimento pulmonar às alterações cardíacas e cognitivas, entre muitas outras. Professor, havendo a liberação médica, é importante começar a fazer atividade física? Sim, sem dúvida. Nesses casos em que as pessoas foram acometidas pela doença de forma moderada e ou grave, devem sim continuar a prática da atividade física, mas após a liberação médica. Em alguns casos, a atividade física pode ajudar na recuperação, mas deve ser monitorada pelo médico. Importante essa avaliação e possível liberação para que não tenhamos outras doenças vindas do sedentarismo. A prática da atividade física pós-Covid, quando recomendada pelo médico, funciona como um estímulo a mais na recuperação das possíveis sequelas deixadas por essa doença. Lembrando que a prática da atividade física se contrapõe às sequelas deixadas pelo Covid, como baixa funcionalidade pulmonar, insuficiência cardíaca e distúrbios cognitivos, entre muitos outros. Vamos praticar sim a atividade física, mas sempre monitorado pelo médico. Este é José Carlos Fará, falou comigo, Ivanir Ferreira, para a Rádio USP. Anote aí, se você tiver alguma dúvida ou queira mandar alguma sugestão para essa coluna, envie um e-mail para ouvinte@usp.br, aos cuidados do professor Fará. Corpo em Movimento, por José Carlos Fará.